Viajar para fora do país como modelo não precisa ser uma missão impossível e muito menos pouco segura. Se já pensou em ser modelo internacional, se tem medo disso, fica comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre como funciona a carreira lá fora. Antes de mais nada, eu sou a Laura Herman, eu sou modelo profissional e mentora de novos modelos, e esse é o Model Talk, criando modelos mais conscientes, independentes e bem orientados. Não sei qual é o teu grau de conhecimento sobre a carreira de modelo internacional, mas quando eu comecei a trabalhar como modelo e atrás eu não fazia ideia de como era. E pra mim, assim, ser modelo internacional era uma coisa, tipo, cara, eu tô no Brasil, fui pra São Paulo, fiz muito sucesso lá em São Paulo, e aí a minha carreira deu um up pra carreira internacional. E não é bem assim, na verdade, não é nem um pouco assim. Sair do Brasil não tem nada a ver com ser famosa dentro do Brasil. Tanto que tem modelos que trabalham muito bem aqui e não conseguem ir pra fora. E tem modelos, vários modelos, que muitas vezes não fizeram um trabalho aqui e já vão lá pra fora. Eu tenho alunos, inclusive, que assim, não fizeram nada aqui, não tinham nem book ainda, mas com as Polaroids incríveis, aprenderam a fazer no meu curso. E com o trabalho da agência mãe deles, eles saíram daqui, foram morar em várias cidades, em Milão, em vários lugares por aí, e estão trabalhando lá fora. Existem muitos modelos que começam aqui, mas às vezes não estão numa cidade que faz sentido pro perfil deles, ou nem tem uma agência nacional que esteja trabalhando eles aqui. Comigo isso aconteceu, eu sou de Novo Hamburgo, que é perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre, o mercado é bastante comercial e um comercial que não puxa pro meu perfil. Então, assim, já fiz trabalhos em Porto Alegre, quando eu tava começando, minha agência me tocava pra tudo, então eu fiz muito trabalho sem receber nada, fiz trabalho que eles falavam, ai, pega ela tá começando, ela precisa de material, a gente trocava material pro trabalho, enfim, fizemos várias coisas, mas sempre focando em vou me preparar pra ir pro internacional. Porque eu tenho um perfil que funciona bem lá fora. Então, tipo assim, eu fui pra China, na China eles me adoravam. Quando eu tava lá, assim, praticamente todos os castings, no mínimo, eles me pediam pra trocar de roupa, pra testar as coisas, porque eles realmente gostavam muito de mim. Aqui, eu ouço muito mais não do que sim. Muito mais. Na carreira de modelo geral, a gente ouve mais não do que sim. Mas aqui, assim, pra eu pegar um trabalho, é muito mais difícil do que lá na China. Tá, Laura, mas entendi isso, como é que eu faço pra conseguir me tornar uma modelo internacional, se não precisa ter nada aqui? Primeira coisa que tu precisa é ter uma agência mãe. O que é uma agência mãe? Vamos lá. Uma agência de modelos, no geral, o que ela vai fazer ela vai te vender para os clientes dela. Então, uma agência nacional que pensa no mercado do Brasil, aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu tenho uma agência em Porto Alegre, essa agência pega o meu material, pega tudo que eu tenho, faz polaroids e tal, entra em contato com os clientes. Quando os clientes precisam de uma modelo no meu perfil, eles vão enviar os modelos que eles têm. Então tem eu, tem a Joana, tem a Maria, são nomes fictícios, eu não sei quem tá lá. Mas eles enviam então o perfil dessas modelos e fazem a parte de contrato de trabalho, precificação, conversam. Quando o cliente se interessa por mim, eles vão, a Laura tem disponibilidade nesse dia? Tem. E qual o valor que tá cobrando? Aí eles vão ver tudo de acordo com a modelo, com o trabalho, 500 coisas, né? Mas então eles fazem esse trabalho de venda do modelo. A Agência Nacional faz isso. Lá fora, eu não vou viajar com um trabalho pronto. Aí até existe isso, mas no geral, assim, 99% dos casos, as modelos internacionais não estão... Eu não tô viajando para fazer um trabalho específico. Eu viajo para fazer um contrato lá fora com uma agência de lá. Então, se eu vou para China, por exemplo, vou para Xangai, na China. Eu vou ter uma agência em Xangai, assim como a de Porto Alegre, que vai me apresentar para os clientes, que vai me levar para os castings, que vai me mostrar para os clientes deles para fechar trabalhos, para negociar, blá. Então, quando eu vou para China, eu vou com essa agência, mas não com um cliente específico. Só que para eu chegar nessa agência da China, eu preciso de uma agência mãe. Essa agência mãe é a agência responsável por me vender para outras agências, para me mostrar para outras agências. Uma boa agência mãe, além dela fazer esse trabalho de te mostrar, de te vender e te dar o suporte também lá, ela vai te ajudar a evoluir, a crescer. Então, por isso que é tão importante estar em uma boa agência, porque uma boa agência vai te ajudar com o desenvolvimento de pose, de passarela,
de imagem por inteiro, tudo isso, se eles veem que tu é boa, eles gostaram de ti, eles veem potencial em ti, que isso é muito importante, as agências precisam enxergar potencial em ti. Se a agência enxerga isso e ela vê que tu vai crescer, ela vai te ajudar. Se ela for boa, obviamente. Se ela for séria, obviamente. Importantíssimo, precisa ser séria. Mas enfim, tenho essa agência mãe que vai me vender pra agência lá de fora. Então, é nessa agência mãe que a gente precisa focar no primeiro passo. Não é na agência lá de fora. Muita gente comete esse erro. Eu quero ser modelo em Nova York e aí eu vou aplicar para uma agência de Nova York. Existem vários problemas pelos quais tu não pode fazer isso, mas os principais são: primeiro, que tu não vai ser levado a sério, de fato, porque o trabalho sério de um modelo, de uma agência internacional, vai por meio de uma agência mãe. Uma agência mãe que tem os contatos lá fora, que conhece as agências, que vai mostrar: olha, tem essa menina aqui. As agências lá de fora estão esperando isso. Porque uma pessoa que não é modelo ainda, que não tem nenhum contato com a agência, vai mandar umas fotos pra eles, aí eles vão olhar: muito boa, vamos trazer ela do Brasil até. É muito difícil. Então, geralmente, não vai ser muito levado a sério se tu entrar em contato direto com uma agência lá de fora. Fora não ser levado a sério, é extremamente perigoso. Porque assim, gente, existem muitas agências golpistas aqui no Brasil, que já me acompanha há mais tempo, quem me vê lá no Instagram sabe que é uma quantidade imensa de agências que dão um golpe nas pessoas. Então, desde cobrar um valor para a pessoa se agenciar, de cobrar um book, de enganar a pessoa, fazer um contrato que não é bom para a pessoa. Isso existe muito no Brasil. E assim como existe aqui, existe lá fora. Só que uma coisa é tu sofrer um golpe aqui, que tu tá com a tua família, que tu tá com os teus documentos, que o teu país vai te proteger caso algo aconteça, tu não tá indo pra um lugar que tu não conhece ninguém, não tá entregando teus documentos na mão de ninguém, nada disso. Tu tá em casa e aí tu vai sofrer um golpe, que pode ser uma perda financeira grande, tu pode ficar mal, existem muitas coisas ruins, horríveis. Agências golpistas, vocês são horríveis. Mas passar ali por isso, lá fora, te coloca num perigo muito maior. Porque aí é o tráfico humano, aí a agência pode muito bem te colocar lá, aí eles te pedem: o teu passaporte pra fazer não sei o que, somem com o teu passaporte, e aí tu tá presa lá, tu não tem como sair do país, tu não tem ninguém que tu conhece. Existem muitas coisas que podem acontecer só indo pro país com uma agência que tu não conhece. Agora, quando tu tem uma agência mãe séria, é muito difícil que isso aconteça, porque as agências mães sérias, boas, elas não vão te mandar pra qualquer... Tipo assim, elas conhecem as agências dos países, e as agências mães se conhecem, conversam entre si. Então, sabe-se quais são as agências sérias lá fora. E depois que tu já modela um tempo, tu vai entendendo um pouco mais. Mas logo de cara, que tu não entende ainda sobre como funciona todo esse processo, tu não sabe o que tu tem que avaliar, o que precisa ser feito, todas as variáveis que podem acontecer, não tem por que não ter uma agência mãe. Essa agência mãe, ela vai te ajudar caso tu esteja lá fora e tenha algum problema. Não necessariamente com a agência, mas um problema, sei lá, tu te machuca na rua, uma pessoa na rua faz alguma coisa. Ter uma boa agência mãe vai te dar todo esse suporte lá fora. Então, foca em procurar uma boa agência mãe. Laura, mas como é que eu faço pra encontrar uma boa agência? Existem uma série de fatores que tu precisa analisar pra entender se essa agência é séria, pra tu entender se ela é boa. E foi pensando nisso que eu tenho cursos para modelos em que eu explico como fazer isso. Eu via que existia muita gente caindo em golpe, muita gente que queria começar, não sabia como. Muita gente que, nossa, quero muito ser modelo, mas não faço ideia por onde ir. Aí a gente que cai em golpe de agência, a gente que paga para se agenciar sem necessidade e acaba não progredindo na carreira, não se tornando modelo e desistindo. E achando que o problema tá em si. E, na verdade, geralmente as pessoas estão indo para as agências erradas, para os lugares errados. Foi por isso que surgiu o Model Talk, por isso que hoje eu tenho cursos para realmente ajudar as pessoas a se tornarem modelos. Se tiver mais interesse em conhecer os cursos, entender como eles funcionam, os links vão estar aqui embaixo. Mas dito isso, premissa básica: se a agência tá te cobrando algum valor para entrar na agência, a chance de ser golpe é quase de 100%. Agora, ponto importantíssimo, não fique pensando que você, como modelo internacional, no primeiro contrato vai sair rica.
Não é bem assim que as coisas acontecem. Quando a gente viaja como modelo internacional, a gente viaja para um contrato. A gente não viaja para um cliente. E geralmente, principalmente os primeiros contratos, a gente não tem nenhum valor garantido. Não é tipo, eu vou viajar e a agência vai me pagar $20 mil por mês para eu estar lá. Não. A agência de lá vai te prover apartamento, a passagem, e não são todas, isso vai depender muito do modelo, do momento, do país que ela tá indo, da agência que ela tá indo, várias coisas. O normal de adiantamentos, adiantar o valor da passagem, adiantar o apartamento lá, porque tu vai ir pra lá ficar um tempo, então geralmente as agências têm apartamentos de modelos. E aí, às vezes a gente tem deslocamento lá, eles muitas vezes dão pocket money, que é uma mesada semanal pro modelo se sustentar enquanto ele tá lá, porque a gente só recebe o dinheiro no fim do contrato. Composites, material, muitas coisas que a agência pode te auxiliar enquanto tu tá lá. Mas não pense que é um presente da agência. Tudo vai pro teu statement, que é o teu balanço de dívidas com a agência. Então, eles te adiantam esse valor e eles vão descontando depois dos teus trabalhos. Esse é o momento que todo mundo se desespera e pensa, se eu não trabalhar, Jesus, como é que eu faço para pagar? Na maioria dos casos, eu nem vou entrar em exceção, porque exceção é pouquíssimos lugares, agências e tal, mas na maioria dos lugares, a tua dívida é meio que perdoada se tu não trabalha para pagar elas. Digamos que eu vou ficar 3 meses na Turquia. Eu vou pra Turquia, vou ficar 3 meses lá, eu tenho essas dívidas com a agência e eu faço alguns trabalhos, mas eu não faço trabalho suficiente para pagar as minhas dívidas com a agência. A agência não vai me cobrar nenhum valor a mais, não vai tirar do meu bolso, eu não vou precisar desembolsar nada. Aí o que vai acontecer é, no fim dos 3 meses eu vou sair de lá, não vou receber nada, a agência vai tomar um prejuízo e aceitar esse prejuízo, mas no fim do dia eles nunca têm um prejuízo porque eles já estavam ganhando a comissão deles. É muito difícil a agência receber um prejuízo, de fato. Mas enfim, estão recebendo aí um valor a menos e é por isso que muitas vezes demora um pouco pra gente sair do país, porque as agências têm que apostar em nós, têm que apostar que a gente vai trabalhar, né? E às vezes quando eles estão receosos, eles não querem adiantar um monte de coisa sem garantia nenhuma de trabalho. E eu vou sair de lá e ir pro próximo contrato, voltar pro Brasil, aí depende muito de cada modelo. Mas é horrível não ganhar nenhum dinheiro no fim desses 3 meses. Eu vejo que assim, tu viajou, de graça não, porque tu tava trabalhando, mas tu pode viajar, tu pode conhecer novas culturas, novas pessoas, conhecer novos lugares e tu não pagou nada por isso. Sem contar que tem muito mês aqui no Brasil mesmo que a gente finaliza um mês pagando os boletos 0 a 0 ali com o banco. E é basicamente isso que acontece, né? A gente sai zerado. Então, pra mim, é válido fazer uma viagem, mesmo que tu não saia fazendo dinheiro, porque tem muita coisa que tu aprende, tem muita coisa que tu vê que é muito legal. Eu tenho muita coisa pra falar aqui sobre mercado internacional, sobre quem funciona no mercado internacional, com quem trabalhar, como é que funciona tudo isso. Se tu tiver interesse, me avisa aqui embaixo para eu poder fazer mais vídeos como esse. E a minha recomendação, se tu tem o sonho de te tornar modelo, sempre é, cara, tenta. E tenta da maneira certa. Não paga pra te agenciar, mas tenta da maneira certa, porque muitas vezes a gente deixa de tentar coisas que a gente quer por medo de não conseguir, por medo de dar errado. Mas, pra mim, o peso de passar 5, 10 anos e eu pensar, e se eu tivesse tentado? É muito maior do que o peso de tentar agora e dar errado. Isso foi o que eu pensei lá atrás. Eu me ferrei muito antes de conseguir me tornar modelo. Lá no meu Instagram já falei várias vezes sobre isso, mas demorou até minha carreira vingar. E em vários momentos eu pensei, será que eu desisto? Será que eu nem tento? Mas aí eu pensava, cara, mas e se der certo? E se isso que eu tô buscando acontecer? E aconteceu, e muitas coisas boas vieram disso, e hoje eu não me arrependo nem um pouco de todas as tentativas, das coisas que eu tive que abdicar pela carreira de modelo, porque eu sei que deu certo no fim. E mesmo que não tivesse dado, eu saberia, bom, pelo menos eu tentei. E é com essa linda mensagem que eu me despeço.